faça de linha, então, vamos retomar com esse suporte de planta que vocês viram aí no início. Ele é super simples de fazer, para quem está começando no crochê também é bem tranquilo. E o legal dele é que ele é sem emenda, então a gente não vai cortar a linha em nenhum momento, a não ser no final da peça para o acabamento final. E aí nos materiais eu utilizei aqui um vaso de planta, que vai ser da preferência de vocês, vocês vão escolher o tamanho que vocês quiserem. A lógica dos pontos ao longo do vídeo vocês vão ver que dá para adaptar para o tamanho que vocês quiserem aí. A fita métrica, justamente para a gente tirar algumas medidas que eu vou explicar ao longo do vídeo também. No caso eu usei o fio ateliê da Pinguim, que é um fio, ele equivale a um barbante número 6, o barroco 6 também. Então você pode usar algum desses fios aí para trabalhar, mas pode ser com fio da sua preferência também. Você só vai adaptar as medidas, precisando fazer mais ou menos carreiras, dependendo da espessura do fio que você usa. A agulha de crochê que eu utilizei aqui, ela foi a número 4, mas você pode utilizar a da preferência de vocês, né, de acordo com a espessura do fio. Não é legal que fique muito folgado esses pontos, para não esticar demais, né, como vai o peso da planta. Então, se a gente manter o mais próximo do que o fio indica, né, é legal que ela não cede tanto assim. Eu usei, então, aqui é uma agulha de 4, a indicação do encarte do novelo me dá uma de 3,5, mas o meu ponto é muito apertado, então eu peguei uma agulha um pouquinho maior. E aí fica da preferência de vocês. Uma tesourinha para cortar o fio no fim e uma agulha de tapeçaria para os acabamentos finais. E aí, vocês querem fazer um suporte? Então vamos lá e faça de linha, gente, chega mais. Vamos iniciar então pelo fundo do suporte, a parte que vai embaixo do vaso. Vou fazer então um anel mágico, pôr a parte menor para frente, usar esses meus 2 dedos aqui para me dar de base. Segurei aqui, enrolei e cruzei. Esse pedacinho aqui eu seguro aqui, passo minha agulha pelo centro e trago uma alcinha aqui para fora. Fiquei com esse formato aqui, essa pontinha sempre para baixo e o fio que tá saindo do meu novelo aqui para trás. E eu vou fazer 3 correntinhas aqui, porque eu vou trabalhar com pontos altos. Caso o seu ponto seja muito folgado, você pode fazer só 2 correntinhas para você ter a altura mais adequada. E aqui você dá a laçada na agulha, aqui no centro, faz um ponto alto. E assim a gente segue. Vamos preencher o círculo, o anel mágico, com 15 pontos altos. Então, a gente fez 3 correntinhas no começo, vamos fazer mais 14 pontos para chegar até o final. Na segunda carreira, então, nós vamos subir 3 correntes. E vamos fazer aumentos em todos os pontos. Aumentos, no caso, vão ser 2 pontos no mesmo lugar. Aqui as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou voltar aqui e fazer mais um. E assim eu vou até o final da minha carreira, fazendo aumentos para todos os pontos da base. Cheguei aqui no final novamente, 1, 2, 3, um ponto baixíssimo aqui. Nesse momento é importante você ter o vasinho com você, para você medir. No caso do meu aqui, essas 2 carreiras vai ser suficiente para o fundo, porque eu estou trabalhando com um vasinho bem pequeno. Mas caso vocês estejam com um vaso maior, é só ir fazendo os aumentos, espaçando. Aqui a gente aumentou em todos. Na próxima carreira você faz um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. E assim vai, depois um aumento, 2 pontos sozinho, um aumento, 2 pontos sozinhos. E aí a gente vai crescer esse círculo que vai ser a base do
fundo do vaso, certo? Aí vai depender do tamanho do vaso de vocês, mas dá pra entender a lógica. O meu aqui, esse tamanho já vai ser suficiente. Aqui, ó, peguei outro vaso, mais ou menos próximo do meu vasinho aqui, que já tá com a planta, pra gente poder virar, mexer e vocês entenderem o que é que eu tô querendo dizer. Essa parte que a gente fez vai ser pra cobrir o fundo. Então, eu vou fazer o tanto que fique suficiente para essa parte aqui. Se o vaso de vocês for mais largo, é só ir fazendo os aumentos, como eu comentei anteriormente. Esse aqui já me serve e já tá bom para mim. Então, eu vou fazer a partir daqui, beleza? E aí, vocês veem e adaptam de acordo com a necessidade de vocês. Agora, para que eu fique com aquele acabamento com as correntinhas aparecendo aqui, a gente vai iniciar a terceira carreira um pouquinho diferente. A terceira carreira minha, no caso você esteja com um vasinho maior, a última carreira do fundo, né, vai ser essa daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar a agulha, deixar essa laçadinha um pouco maior, e eu vou introduzir minha agulha aqui em cima, ó. Primeiro eu vou escolher qual que vai ser meu avesso e meu direito. Esse aqui eu vou escolher para ser meu direito. O que o fiozinho tá saindo vai ser meu avesso. Então, eu vou, em cima desse primeiro ponto aqui, trazer bem juntinho, eu vou introduzir minha agulha aqui. E vou sair com ela aqui. Vou pegar essa laçada, trazer pra minha agulha. Dar uma esticadinha, só para firmar um pouquinho mais. E vou trazer ela aqui pra cima. E faço uma correntinha. Esse primeiro ponto vai ficar meio esquisitinho, mas no fim vai dar tudo certo. Vou fazer o próximo ponto. Venho aqui por cima. Saio aqui. Pego o fio lá atrás e faço o ponto baixo. Mais uma vez, venho aqui por cima no próximo ponto, saio aqui do lado, pego meu fio, vou trazer ele aqui pra cima e fazer meu ponto. E aí a gente vai tendo esse efeito aqui, ó. Ele vai subir, vai ficar em pé e vai me dar essa lateral aqui com acabamentozinho já bonitinho. E aí você pode perguntar, nossa, mas eu tô com dificuldade de saber em qual ponto que eu vou fazer. Pensa que você tá fazendo o crochê normalzinho vindo daqui de cima. Então, se você fez esse ponto de cá, eu vou pegar esse aqui. Só que eu não vou pegar por baixo, eu vou pegar por cima. E onde que tá meu fio? Tá lá atrás, então eu preciso voltar pra puxar meu fio. E trago ele pra cá. Ai, Anitta, mas eu já trabalhei esse ponto, ó. Trabalhou mesmo, porque pra você ir e voltar, você precisou usar esse lado e esse lado do ponto. A gente tá pegando a lateral dele. Mas, o que me deu o trabalho final foi pro ponto anterior. Então, eu vou introduzir de cima pra baixo, virar, pegar lá atrás, trazer pra cima. Então, eu usei os dois lados do ponto. Mas o que vai me dar de trabalho final, um ponto trabalhado, vai ser equivalente ao do lado direito, ou não o do lado esquerdo. Então, eu sempre vou vir aqui, onde já tá trabalhado, de fato, você já introduziu, mas você introduziu nesse horário aqui, ó, na hora de voltar e puxar. Então, ó, a gente fazendo junto aqui, dá pra ir percebendo isso que eu tava comentando. Ele já vai sair em pezinho, vai me dar a altura do vaso a partir daqui. E aqui eu já tenho meu acabamento prontinho, aproveitando essas correntinhas do final dos pontos. Então, ó, é só, ao invés de eu vir cá pra fazer o próximo, eu venho de cima pra baixo. Saio aqui na lateral do ponto, puxo e tenho meu resultado final aqui.
E vou fazendo assim até o fim. Cheguei no meu último ponto aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E a gente tem a primeira carreirinha pronta com um detalhezinho do final. E aí é legal vocês irem medindo no vasinho de vocês. Aqui, ó, tem o meu vasinho e vou pôr e vai caber direitinho aqui, com esse detalhe aqui nesse acabamento. Agora a gente vai começar a subir para fazer a altura do vaso. Depois de fechar então com ponto baixíssimo, vamos fazer a altura do vasinho. Para subir aqui, vou fazer 4 correntes. 4. E vou laçar 2 vezes minha agulha. Vou pular 1, 2, no terceiro eu vou introduzir minha agulha e ficar com 4 laçadas. Vou pegar lá atrás, passar por 2, pego lá atrás de novo, passo por mais 2, pego lá atrás de novo, fecho meu ponto. Então, vou ficar com um triângulozinho aqui. Vou fazer 1, 2 correntes de espaço, laçar minha agulha 2 vezes, vir no mesmo buraquinho de ponto, tiro 2, tiro 2 e tiro mais 2. Então, a gente tá usando o ponto alto duplo aqui, para dar esses triângulos, esse efeito de triângulo. E aí, eu faço novamente. Vou pular 1, 2, no terceiro, eu venho e faço meu ponto alto duplo. Fechei aqui em cima. Faço 1, 2 correntes. Enrolo 2 vezes na agulha, venho no mesmo buraco de ponto. 1, 2, 3. E vou fazendo assim até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto em V, do ponto alto duplo, e vou fazer o último da carreira para fechar. Para continuar o desenho, a gente vai dar 2 laçadas e fazer no mesmo espaço de ponto das correntinhas iniciais. Então, a gente vem aqui, tira 3 vezes, e agora a gente fecha a carreira com as 2 correntinhas de espaçamento do ponto em V, pegando 1, 2, 3, 4, na 4ª correntinha, na última que a gente fez aqui para subir. E aí, a gente tem essa carreirinha pronta para poder colocar o nosso vaso. E aí, é legal vocês medirem, porque dependendo do formato do vaso de vocês, pode ser que esse jeito aqui não sirva. Mas o desenho vai servir porque você pode adaptar essa largura de acordo com o seu vaso nessas correntinhas do meio aqui de espaço. Se você tiver um vaso que alargue mais, você pode dar 3 correntinhas, 4, a depender da sua largura aí de vaso. Caso o seu vaso seja similar ao meu, essas 2 vai ser suficiente. E aí, você vai avaliando de acordo com o seu vaso aí. Aqui eu tenho aquele outro, ó, que eu vou utilizar. Só vou ter mais um pouquinho de cuidado, porque ele já está com as plantinhas, né? Então, eu vou ter o mesmo resultado, porque são vasinhos similares. Na próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ladinho aqui. Vocês vão entender já porque que eu vou fazer isso aqui. Agora, a gente vai subir 1, 2, 3. Antes a gente tinha subido 4.
Vamos subir só 3. E aqui, 2 laçadas. Vou vir nesse ponto, vou trazer e vou fazer meu ponto alto duplo, fechando junto aqui. Então, ó, eu vou fazer esse formato do V ao contrário, fechando lá em cima. E aqui agora eu vou dar 1, 2, 3 correntinhas de espaço. Por que 3? Porque o meu vaso, ele aumenta, ele começa fino e vai alargando. Se o seu vaso for desse jeito também, você pode começar a espaçar agora para encaixar direitinho o vaso. Então, aqui eu vou dar 3 correntinhas de espaço ao invés de 2. Vou vir aqui no próximo ponto. Opa, enrolo 2 vezes. Venho aqui no próximo ponto. Tiro 1. Tiro 2. E vou deixar esses 2 na agulha. Enrolo mais 2 vezes. Venho aqui nesse. Tiro 1. Tiro 2. E agora eu fecho, tirando todos. Então, eu juntei de novo os 2 pontos aqui em cima para me dar esse desenho. Foi o motivo pelo qual não fizemos 4 correntes aqui no começo, mas sim 3, para dar esse efeito dele mais fechadinho. Aqui eu vou vir 1, 2, 3 ou 4, se seu vaso for mais largo, aí você vai avaliando. É bom sempre ir fazendo, provando, igual eu fiz aqui no vídeo para vocês acompanharem. Que aí você adapta essa receita a qualquer tipo de vaso, se for maior, menor, enfim. 2 laçadas no próximo ponto. Tira 1, tira 2 e deixa a última na agulha. 2 laçadas, próximo ponto, 1, 2 e fecha todas juntas. E vamos fazendo assim, com essas 3 correntinhas de espaçamento, até o fim da carreira. Aqui, novamente, no finalzinho da carreira, fiz meu último V ao contrário aqui. E eu ainda tenho esses aqui para fechar. Fiz metade do ponto, deixei na agulha, vou enrolar 2 vezes de novo e venho naquele das correntinhas para finalizar. Tiro 1, tiro 2, tiro 3 vezes. E para finalizar, da mesma forma que a carreira de baixo, 1, 2, 3 correntinhas. No caso da de baixo, a gente estava fazendo com 2. E eu fecho com ponto baixíssimo aqui. Então, nesse momento, é legal você sempre parar, pegar o seu vasinho e ir provando para ver se deu tudo certo. O crochê, ele costuma ceder um pouco, então mesmo que fique um pouco apertadinho, como ficou aqui, é o ideal. Não é ideal ficar muito folgado, senão o vasinho fica sambando aqui dentro. Ó, tá vendo que ficou meio apertadinho? Mas agora eu esticando e arrumando, ele assenta. Então, essa aqui é a lógica aqui. No caso, eu vou pegar meu outro vaso que tá pronto para vocês verem um pouquinho de diferença. Esse aqui já deu a altura, no outro vai ter dado também, mas eles têm um pouquinho de diferença no modelo. Então, eu venho já com outro vasinho para vocês observarem. Aqui, vou pôr no meu vaso preto das plantinhas, que é da foto inicial do vídeo. E eu já atingi, ó, a altura dessa minha beiradinha mais larga. Então, eu vou fazer só mais uma carreirinha de ponto baixo para finalizar. E eu não vou cobrir essa beiradinha. Mas caso você queira cobrir, você pode trabalhar uma carreirinha a mais, fazer uma carreirinha de ponto alto ou 2, até cobrir essa beiradinha, você que sabe. No caso do modelo que eu mandei, né, aqui no vídeo, que é a proposta aqui do vídeo, eu vou parar e deixar essa beiradinha aqui pra fora. Então, eu vou fazer só uma carreira de ponto baixo,
em volta dela inteira, para poder firmar um pouquinho essa parte dessa cestinha. Caso você esteja trabalhando com um vaso maior e essas duas carreirinhas não foi suficiente para chegar até em cima, o que que você vai fazer? A gente tem aqui, ó, a primeira de ponto baixo, a segunda e a terceira carreira. Segunda carreira do ponto V, terceira carreira do ponto V invertido. E como que eu vou aumentar? Como que vocês fariam? Vocês vão fazer medindo sempre no vaso de vocês. A carreira seguinte, qual que vai ser a lógica? A gente vai precisar abrir o V novamente. Então, se eu fechei aqui, na próxima eu abro. Como que eu vou abrir? Vou repetir a mesma lógica da primeira carreirinha aqui, da segunda no caso, né? Sem ser do ponto baixo. A primeira carreira de V. O que que eu vou fazer? Vou subir 4 correntes, se eu estiver trabalhando com ponto alto duplo, como a gente fez aqui. Vou subir 4 correntes, dá mais, no caso, aqui a gente deu 2. Aqui na frente, se seu vaso abre mais, você vai dar mais espaço. Aqui a gente já estava com 3 carreiras, com 3 correntinhas aqui no centro. Aqui a gente só tinha 2 no espaçamento. Aqui a gente já tinha 3. Se o seu vaso continuar abrindo, você fez as 4 correntinhas para subir e aí você põe 4 correntinhas de espaço. Faz 2 laçadas, volta no mesmo ponto e faz um ponto alto duplo. Então, você vai ter um V abrindo de novo. E vai seguir essa lógica até o fim da carreira. Na próxima, no caso que seria a quinta, então, primeira, segunda, terceira, quarta que você fez agora, dando 4 espaçamentos. A quinta, você vai fazer equivalente à terceira, ou à segunda carreira de V, que você vai fazer o ponto V invertido, fechando ele lá em cima. Então, você vai seguir a mesma lógica. Se tiver dificuldade, volta lá nessa carreirinha aqui, entende a lógica e só atenta para essa questão das correntinhas de separação. Se seu vaso abrir muito, você segue abrindo esse espaço. Foi 4, depois vai 5, 6, assim sucessivamente. Se ele manter a mesma largura, se ele for mais compridinho assim, na mesma largura, você não precisa aumentar essas correntinhas de espaçamento. Então, você vai fazendo, provando no vasinho, fazendo, provando no vasinho, até atingir o tamanho que você precisa de altura. Acabou essa parte, vai chegar aqui e vai trabalhar uma carreirinha de pontos baixos. Eu vou voltar para o outro foco, para ficar melhor da gente enxergar. Então, no meu caso aqui, ó, não vai ter segredo. Vou subir uma correntinha e para cada espacinho eu vou fazer um ponto baixo. Você pode pegar aqui no meio também, se quiser. Aí só lembra que eu tinha 3 correntinhas, então eu vou fazer 3 aqui dentro. Se você terminou num vasinho maior com 6 correntinhas, você faz 6 pontos aqui dentro. Pode ser também. E assim a gente vai fechando, ó. Aqui fechou junto, vou fazer um ponto no centro deles. Outro ponto baixo. Aqui no meio, vou fazer mais 3, no meu caso. Avalia caso a caso do que vocês estão fazendo aí. Fiz mais 3. Cheguei aqui no centro, vou pegar no centro da junção ali, dos 2 pontos, que só sai uma cabecinha. Então, vou pegar aqui e vou fazendo dessa forma até o final da carreira. Fiz a carreirinha, então, de ponto baixo, fechei com ponto baixíssimo e cheguei no meu limite aqui da minha beiradinha mais larga do vaso. Quando a gente dimensiona ele na parede, dá pra ver bem mais o desenho, né, do que nesse ângulo da câmera aqui. Mas ele vai ficar dessa forma. Acabando essa parte, a gente vai medir o tanto que a gente quer que suba aqui pra gente ficar com essa distância da parede. Então, daqui até a parte que a gente vai amarrar lá em cima, a gente vai tirar uma medida com a fita métrica aqui até a altura que a gente quiser. Então, eu vou apoiar minha fita métrica aqui e minha altura nesse vasinho, deixa eu voltar aqui pra vocês, foi de 41 centímetros. Então, eu vou ter 41 centímetros de altura
no espaço antes de fazer o acabamento para enganchar na parede ou no teto. Então, aquelas cordinhas soltas, entre aspas, né, vão ter 41 centímetros aqui. Beleza? Eu vou precisar dessa medida e vou deixar ela reservada aqui. Já já vocês vão compreender. Nessa parte, para que a gente não corte, emende, a gente vai trabalhar com fio contínuo. Vai ser um pouquinho mais chatinho, mas como vai peso aqui, quanto menos emenda a gente tiver, melhor. E mais fácil também por questão dos acabamentos, né? Dos arremates e tudo mais. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cordão de correntinhas com 82 centímetros. A gente tinha tirado a medida de 41, que é a altura que eu vou querer até o final. Porém, como a gente vai trabalhar com ele contínuo, a gente vai fazer 82 centímetros, o dobro, para ele ir e voltar. Aqui, ó, eu fiz um cordãozão de correntinha, medindo os 82 centímetros, que foi aqueles meu 41 que eu tirei de altura. Ó, vamos pôr aqui, para vocês visualizarem. Pondo no 1, vou chegar aqui até o 41 e vou dobrar no meio, voltando meu cordão de correntinha até a base de novo. Então, fiquei com 82 centímetros. O que eu vou fazer agora com essa tira? Ela saiu aqui, ó, do centro da junção do Vzinho, né? Logo abaixo. A gente vai utilizar sempre esses Vzinhos para balizar a nossa... para ficar centralizado. Então, ó, se eu perceber, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10. E eu vou ter 5 pontos de sustentação lá em cima. Fiz uma. Vou pular uma. Vou vir na terceira. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, normal. Vou fazer novamente aqueles 82, vou vir cá, pular uma, prender com ponto baixo aqui, 2. Subir novamente, 3. Subir novamente, 4. Subir novamente, 5. Então, eu vou ter 5 pontos de sustentação aqui em cima. Sempre pulando um ponto da base, um ponto V, né, da base. Então, se eu fiz aqui, eu pulo um, prendo aqui. Daqui mesmo eu saio próximo. Pulo um, prendo aqui. Daqui mesmo, saio mais um cordão de 82 centímetros de correntinha. Pulo esse, prendo aqui. E no final vai me dar uma alçona, 5 alçonas dessa aqui. Bom, agora eu tenho todas elas prontas aqui. Já tenho as 5 alças prontas. Fica meio bagunçadinho. Pra mostrar, vocês vão estar com uma situação semelhante aí. Mas é bem tranquilo. Agora eu vou prender com vocês a última alça. Em que lugar que vai ser? Vocês vão prender exatamente no mesmo ponto que vocês iniciaram, no primeiro pontinho ali. Vou introduzir, ó, e puxar um ponto baixo. Tira tudo de uma vez. Puxei esse ponto baixo, eu vou agora unir essas duas alças de correntinha, que estão saindo do mesmo ponto de sustentação. Organizar meu fio ali para não embolar nas linhas. E vou trabalhar cobrindo elas. Vou cobrir com pontos baixos. As duas alças que estão saindo do mesmo ponto, eu vou cobrir com pontos baixos. E vou trabalhar ponto baixo
até chegar na altura que eu desejo para o meu vaso, que no meu caso aqui são 41 centímetros, ou seja, na metade dessa alça. Chegando ali, eu paro e volto o vídeo aqui com vocês. Então é só continuar cobrindo as duas alças que estão saindo do mesmo ponto de sustentação com pontos baixos. Vai fazendo ponto baixo até chegar no meio delas, que vai ser a altura lá, né? Os 41 centímetros nesse caso aqui. E só ponto baixo. Vai fazendo, vai cobrindo. E a gente já tem esse cordão mais grossinho, que ele vai visualmente ficar mais interessante e vai ajudar a dar uma sustentação. Chegando lá em cima, vocês param e eu volto já. Ó, pronto então, fiz. Parei aqui com 41 centímetros. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso descer cobrindo essa outra alça. Só que o que eu vou fazer? Ó, eu vou chegar, caminhar até lá a base dela e vou puxar o outro lado pra cima. Trouxe aqui pra cima, dividi na metade. Ó, organiza ali pra ficar direitinho. Só esticando, arruma um pouquinho aí pra vocês não se perderem. Cheguei na metade dessa, das alças que estão uma ao lado da outra, saindo do mesmo ponto de sustentação. Vou juntar ali, em cima na metade. Introduzo novamente minha agulha e eu vou continuar trabalhando com ponto baixo. Estou passando aqui meu fio para trás, para ele não embolar, porque eu fui mexendo aqui e ele saiu do lugar. Vou juntar e cobrir com pontos baixos, igual a gente fez até agora. Só que agora vai ser no sentido contrário. A gente veio subindo, chegou aí no meio, agora a gente vai descer para o outro lado. E aí, só o cuidado é de procurar, né, qual que é a alça correta, para você não pegar uma alça de um lado com a alça do outro e acabar ficando sem espaço para sua planta ali. Então a gente vai trabalhar ponto baixo, da mesma forma, até chegar lá na base. Só seguir fazendo do mesmo jeitinho. E aí, ó, lado da sustentação em cima a gente tem mais duas alças soltas. Cheguei ali em cima, vou parar, prender com ponto baixíssimo ali. Ó, fazer mais alguns pontos aqui no fim, para vocês visualizarem o local de prender. Quantidade de pontos não importa, vocês vão fazer até chegar na base do vaso. Chegou na base do seu vaso ali, ó, eu vou prender com ponto baixíssimo. E vou trabalhar pontos baixíssimos, que é só introduzir a agulha, puxar, tirar. Ó, tirar da laçada de uma vez, sem dar voltinha atrás, sem pegar lá atrás de novo. Introduz, puxa até chegar no próximo ponto de sustentação das próximas alças. E aí vou trabalhando aqui, ó, ponto baixo, introduz, puxa, até chegar no último pontinho antes da sustentação. Cheguei ali, o que eu fiz? Trabalhei ponto baixo até lá em cima de novo, encontrando os que eu já tinha feito. Agora eu vou fazer um ponto baixo para fechar esse meinho aqui, ó. Um ponto baixo aqui. E agora vocês precisam dar uma arrumada nessas alças, deixar elas bem organizadinhas, para não correr o risco de pegar a alça errada, ó. Se vocês vierem caminhando com essas duas, cobrindo elas, chegando aqui no final vai dar ruim, porque vai pegar um lado de um lado da outra. O que é que a gente vai ter que fazer? Não façam isso, façam com calma, separem essa alça que está saindo do lado próximo da agulha, vão até lá o ponto de sustentação, puxa a outra que está do lado dela, até a metade lá em cima, e aí sim a gente cobre com ponto baixo. Junto as duas lá. E começa a trabalhar ponto baixo cobrindo as duas.
Então só cuidado nessa hora aí pra dar certo as alças, pra não ficar alça cruzada e acabar dando ruim aí no vasinho de vocês. É um pouquinho chatinho, mas dá certo. Vamos fazendo até o final. Chegou lá no pontinho de sustentação, a gente põe ponto baixo de novo, caminha com ponto baixo, chega na próxima, vou fazer da mesma forma, vai caminhar com ponto baixo, vai chegar no outro, vai subir e fazer o acabamento final, ou ver se está faltando alguma alça aí no caso de vocês, mas vai fazendo com calma essa parte. É só garantir que saia do mesmo ponto de sustentação as alcinhas que você vai cobrir com ponto baixo. Depois, ó, ponto baixíssimo, você pegou a próxima, vai fazer subindo, no sentido inverso, vai subindo, chega lá em cima e a gente finaliza. Agora eu vou só fechar de novo, pôr um ponto baixo ali no centro, para fechar aquele buraquinho que ficou. Agora, pra gente fazer a argolinha, que a gente vai trabalhar só com um ponto alto. Então, eu vou subir 3 correntes, ou 2, dependendo do seu ponto. Venho ali naquele meinho mesmo, pego um ponto alto, subo 3 correntes, viro o trabalho. Faço aqui mais um ponto alto. E vou fazendo cada carreirinha de 2 pontos altos até completar o tamanho que eu queira ir para essa minha argola. E eu vou fazer ela de modo que chegue até o outro lado ali. Ó, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E no meu ficou suficiente já. Vocês podem fazer mais, menos. E a gente vai prender, agora vai cortar e fazer o acabamento final. Vamos cortar um fio, não corta muito pequeno, né? E a gente só toma cuidado agora na hora de prender para não ficar torta, né? Para não ficar muito torta essa alça. Então pode deixar um espaço bom de fio, não corta muito rente não, porque aí é onde vai sustentar todo o vasinho. Então a gente corta o fio ali, puxa a linha por dentro de uma argolinha, puxa inteira, tira tudo. E com a agulha de tapeçaria agora a gente vai prender no lado ali oposto nossa alcinha. Essa agulha é um pouquinho grossa para esse fio, mas é a que eu tô disponível aqui no momento. Vai ser um pouquinho difícil de trabalhar, mas vai dar certo. A gente vai posicionar ali retinha. Pega um lado ali, ó, de baixo do suporte. Puxa o fio, deixa ele bem firme, bem presinho. Aqui, ó, é importante deixar essa distância, respeitar a distância que tá de um fio para outro nesse meinho, para não correr o risco do vaso ficar bambo. Se a gente prendê-la muito assim, vai ficar um lado maior que os outros. Então vamos chegar ela bem no cantinho ali, centraliza bem esse meio na hora de medir. Aqui no meu caso deu uns 2 dedinhos de distância. E vai costurando, pega na alça, pega lá embaixo. E aí a gente garante que o vasinho fique bem seguro. E aí é isso, costura de um lado, puxa lá embaixo, costura do outro. Volta e garante que esteja bem preso, bem firme. Aqui, ó, eu vou dar um nozinho na lateral. A gente prendeu nossa alça, já tá bem firme, mas eu vou dar um nozinho na lateral aqui pra garantir que esse fio não solte. Puxei, fiz uma alcinha ali, ó. Eu vou dar um nozinho de costura normal. Eu podia até deixar esse fio mais comprido, né? Tá me dificultando um pouquinho aqui. Puxo bem e agora eu vou só esconder o fiozinho aqui por entre alguns pontos.
Vou passar um tanto bom de ponto ali, pra esconder o fio. A agulha grande me dificultando, mas no fim tudo dá certo. E aí eu vou fazer meu arremate. E aí a gente tem nosso vaso pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado, que vocês queiram perguntar, pode pôr aí nos comentários. Se vocês quiserem sugerir algum outro material pra gente fazer, só mandar aqui nos comentários. Eu vou tentar trabalhar para trazer vídeos mais frequentes para vocês. Então agradeço demais, curte, compartilha, ajuda aí o canal a desenvolver, e qualquer coisa eu tô à disposição. Então, se tiverem a fim de fazer qualquer coisa, gente, faça de linha que vai dar certo. Beijão.